Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, estudamos o livro do profeta Jonas, estudamos o livro do profeta Miqueias, estudamos o livro do profeta Naum, estudamos o livro do profeta Abacuque, estudamos o livro do profeta Sofonias e nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Ageu a partir desta semana. Nós estamos nos preparando para a lição de número 11, o trimestre já está acabando, que tem por título Ageu, um chamado para despertar da inércia. Aleluias! Queridos, a leitura complementar nos orienta para o dia de hoje, para o nosso estudo de hoje, o verso de número 8 do capítulo 2, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos nos devocionais anteriores que, ao olhar para a condição em que se encontrava Jerusalém, que era uma cidade fortificada, murada, com um lindo templo de adoração ao Senhor, e o povo tendo que se restabelecer novamente na sua cidade e tendo que reedificar os muros e reconstruir o templo do Senhor, o povo desanimou. E que esse foi o contexto em que Deus usou o profeta Ageu para trazer uma mensagem de ânimo ao seu povo. Inclusive, o profeta Ageu, ele vai se caracterizar por ser um dos poucos profetas do Antigo Testamento que não vai trazer mensagem de juízo ao seu povo, mas uma mensagem exclusivamente de ânimo, para fortalecimento do povo no propósito que Deus havia estabelecido, que era de restabelecer a adoração, a comunhão com o seu povo. O castigo havia passado, o povo havia permanecido 70 anos em Babilônia, e agora Deus queria restaurar o seu povo, a sua comunhão, a sua adoração, para que o seu povo pudesse retomar as suas atividades de comunhão, em comunhão com o Senhor. Nós vimos que no capítulo 2, o povo se entristecia ao ver a condição do templo e ao ver a casa do Senhor destruída. Diante desse cenário, o povo tem dois problemas. Primeiramente, eles tentaram cada um viver a sua própria vida. E aqui, o cerne da mensagem do profeta Ageu, que é objeto de estudo da nossa lição para o próximo domingo, é que nós devemos priorizar a obra de Deus, priorizar a justiça de Deus, priorizar a adoração ao Senhor. Quando o povo se desvirtuou, saiu desse propósito, eles passaram agora, além de não ter a comunhão com Deus, além de não ter adoração, além de não ter a paz e a tranquilidade de estar fazendo a obra de Deus, eles passaram a experimentar a escassez. Então eles trabalhavam, e o que eles conquistavam não era suficiente para o seu sustento. Então o profeta Ageu vai dizer: olha, considerem isso, vejam a condição de vocês hoje. Agora voltem a fazer a obra de Deus, voltem a reconstruir o templo, e vocês vão ver, vão ser testemunha de que Deus vai prover, e a falta que vocês têm hoje não terá quando estiver fazendo a obra de Deus. E o outro aspecto é que, ao ver a beleza, aqueles que viram a beleza e a majestade do templo de Salomão, não acreditavam que o novo templo poderia ter essa mesma glória e a mesma majestade, haja visto eles não terem o recurso para aquela reconstrução. Então Deus vai usar o profeta Ageu para trazer essa mensagem que nós lemos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo anterior, o versículo 7,
Deus diz que vai tremer todas as nações, ou seja, a soberania de Deus está presente em todas as nações, para fazer com que todas as nações possam prover a necessidade da sua obra. Recentemente eu vi um testemunho de um missionário que estava fazendo a obra de Deus, é do nosso ministério, estava fazendo a obra de Deus na África, e ele chegou lá com a sua família, né, um local muito pobre, com pessoas com muitas necessidades, e quando eles viam a necessidade daquelas pessoas, eles sentiam no coração de querer fazer alguma coisa, entendiam que Deus havia levado eles lá para levar socorro àquelas pessoas, levar o evangelho e ajuda humanitária àquelas pessoas, porém eles não tinham recurso. E aí eles não entendiam como eles ajudariam, como eles cumpririam o propósito a qual Deus tinha levado eles naquele lugar. E durante uma noite chuvosa, uma das crianças daquelas famílias que habitavam ali veio a falecer, foi acometida de uma grande enfermidade, e não tendo hospital, lá não tinha nada, não tem hospital, não tem escola, os pais recorreram a eles, para que, buscando ao Deus deles, aquela criança pudesse ser socorrida. E eles, com muito medo, sem ter o que fazer, sem ter noções de primeiros socorros, fizeram uma oração a Deus. E no meio da oração eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E Deus ouviu a oração daquele casal e levou socorro àquela criança, despertando ela da morte e trazendo novamente a vida. E a notícia da ressurreição daquela criança percorreu a todas as aldeias, de maneira que todos passaram aí aquela casa, que passou a ser como um templo de adoração ao Senhor. E Deus começou a ter o seu nome glorificado naquela aldeia. E aquela notícia passou a percorrer a ONGs que estavam naqueles locais. E empresários da Europa e de outros lugares do mundo passaram a enviar recursos, que levantou hospitais, levantou escolas, fazendo daquele vilarejo uma comunidade que servia e adorava ao Senhor. O poder de Deus rege as nações. Nós, como igrejas, no dia de hoje, precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que rege as nações. Ele faz levantar pessoas de outros lugares para levar socorro ao seu povo, se assim for necessário. Então a mensagem dada ao profeta Ageu para o seu povo ei, talvez você olhe e não consiga ver os meios necessários para fazer a obra que eu tenho mandado vocês fazerem, mas lembre-se que eu sou o Deus que rege as nações. O Salmo 24 vai dizer, no verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tudo é possessão do Senhor, porque tudo é a obra das suas mãos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, diz: por isso vos digo, diante dessa palavra que eu tenho ministrado para você nessa manhã, irmão, no momento que você está vendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Aí lá no verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido, esta palavra não significa que você não tenha que trabalhar. Se você é jovem e está ouvindo essa palavra, não significa que você não tenha que buscar fazer uma faculdade, prestar um concurso público. O desejo de Deus é te levar a lugares grandes para que o seu nome seja glorificado nestes lugares. Mas Deus não quer que nós sejamos como os gentios que não o conhecem, que vivem ansioso com as coisas do amanhã. Ei, querido, basta que Deus nos socorra sobre o mal que veio sobre as nossas vidas nos dias de hoje,
porque hoje Ele tem nos dado sustento, hoje Ele tem nos dado a veste, e nós precisamos crer que amanhã Ele nos suprirá também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento necessário para a gente passar um dia, nós devemos pedir ao Senhor no dia de hoje, porque amanhã Ele suprirá também. E a nossa confiança é essa. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 4, no verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Querido, eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez a necessidade não seja a necessidade da sua casa, mas a necessidade da obra de Deus, do seu ministério, do seu trabalho, da sua empresa, né? Que você está assistindo esse devocional hoje e não sabe como Deus vai cumprir aquilo que Ele colocou na sua mão para realizar. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, lembre-se que o Deus que te deu essa obra é o Deus detentor do ouro e da prata, e que tem poder para reger todas as nações. Eu estava cortando o meu cabelo, conversando com o barbeiro, e ele estava dizendo que ele chegou desanimado na barbearia, e ele também é servo do Senhor, e sempre antes de sair de casa, ele faz uma oração pedindo para que Deus envie clientes, né, para suprir a necessidade da família dele e dos profissionais que trabalham com ele. E na parte da manhã não apareceu ninguém para cortar com ele. E ele estava desanimado. E ele foi almoçar um pouco entristecido. Mas na parte da tarde, quando ele desceu do almoço, Deus foi enviando. Ele costuma fechar a barbearia às 19 horas, mas naquele dia ele trabalhou até as 22 horas para a glória do nome do Senhor, porque Deus é fiel e Ele ouve as orações dos seus servos. Então a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus, nós podemos descansar, certo de que Deus tem cuidado do seu povo. Queridos, que esta palavra traga alegria ao teu dia, traga vida ao teu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional, orientado pela leitura complementar, no estudo desse tão importante livro do profeta Ageu, que tanto tem edificado a nossa vida. Querido, que Deus te abençoe.